Escrito, deputado Roberto Henriques, enviado a esta casa por expressiva votação da sua cidade querida, Campos dos Goytacazes. Deputado tem o tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde, caríssimo presidente Nilton Salomão, colegas deputados e deputadas, servidores da casa, povo do estado do Rio de Janeiro que nos acompanha pela TV Alerj. Eu venho a essa tribuna na tarde de hoje, presidente, para falar a respeito de dois temas. O primeiro é o discurso aqui do deputado Flávio Bolsonaro, abrindo aqui os discursos nesta casa na tarde de hoje. O deputado Bolsonaro, nós temos por ele um respeito muito grande. Eu procuro sempre respeitar as pessoas que têm pensamento, aqueles que têm uma bandeira nas mãos. Mesmo que discordemos, mas nós temos por obrigação respeitar a sua manifestação livre, espontânea, que é um direito que está prescrito na Constituição do nosso país. Porém, eu quero aqui dizer que a Comissão da Verdade, que, se Deus quiser, nós iremos aprová-la aqui na tarde de hoje, ela não é para buscar culpados apenas nas fileiras do Exército. Até porque nenhuma ditadura, como sempre digo aqui, presta. Nem a ditadura da esquerda, nem a ditadura da direita, ditadura civil, ou ditadura militar, ou ditadura econômica. Portanto, a Comissão da Verdade, que nós estamos ansiosos pela sua implantação, é para justamente evitar que aconteça novamente no Brasil aquele banho de sangue que aconteceu aqui, que o deputado inclusive colocou o caso aqui das famílias de militares. Até porque existiram vários militares que foram perseguidos, vários militares que foram vitimados, cujas famílias buscam o corpo do seu filho ou da sua filha até a data de hoje. Bem como eu defendo que esse país tem que encontrar o caminho da paz, não da paz dos cemitérios, que é a paz da conivência com a omissão, a paz com a conivência do silêncio cúmplice das covardias que aconteceram por esse país afora. Mas concordo com o deputado Flávio Bolsonaro. Essa Comissão da Verdade, ela não pode de forma alguma ser eivada pelo vício da perseguição, eivada pelo vício de se analisar um lado apenas. Cadeia, punição para todos os torturadores, sejam eles de esquerda ou de direita. Punição para todos aqueles que não respeitaram a dignidade da vida humana, sejam eles de esquerda ou de direita. Todos aqueles que cometeram abusos naquele período de arbítrio, de exceção, que eles possam ser punidos, sobretudo para ficar este exemplo para as gerações vindouras, para que aqueles que hoje vivem como crianças, jovens, que não presenciaram aquele período, possam conhecer e, em conhecendo, dizer um rotundo
rotundo não a qualquer tipo de ditadura, como bem digo, de esquerda ou de direita, civil ou militar, porque nenhuma ditadura presta. O outro assunto, Excelência, caríssimo presidente, rotineiramente já começam a tingir as páginas dos jornais, bem como virem à tona nos telejornais, bem como nas emissoras de rádio espalhadas por esse país afora, a possível votação da redistribuição dos royalties do petróleo. Essa covardia que os golpistas, os inimigos do espírito federativo, os inimigos do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios produtores do petróleo, querem tomar de assalto, pegar algo que não lhes pertence, pegar aquilo que é direito compensatório do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios produtores do petróleo aqui no Estado do Rio de Janeiro, bem como em outros estados do nosso Brasil. Eu tenho acompanhado, senhor presidente, as notícias acompanhado de perto, quando comecei a ver o primeiro sinal, a primeira fumaça de um movimento justo do povo mineiro, que é o aumento do royalties do minério. Eu comecei a pensar comigo mesmo, enquanto cidadão e enquanto parlamentar. Eu tenho que começar a acompanhar esses movimentos para ir observando e até para servir como luz, como lição para todos nós e para o povo brasileiro de uma forma em geral, de que temos que incentivar a luta daqueles que querem melhores índices de compensação financeira na área da exploração mineral em Minas Gerais. Como devemos incentivar noutras partes do Brasil para que também o Rio Grande do Norte recebam o royalties do sal. Que a zona do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, receba os royalties do nióbio, bem como outras regiões do país, esse país rico que ofertou e oferta a essa nação generosa tantas riquezas, esse país que foi expropriado desde o século XVI, este país e esta América Latina que serviu como palco para o maior assalto, o maior roubo, junto com a nossa irmã África, pelos colonizadores, das riquezas do ouro e da prata da América Latina, que serviram para fazer a reforma e a revolução industrial na Europa, que serviu para engordar lá o velho continente. E hoje continua a mesma expoliação. O que os mineiros querem é dizer um não àqueles que exploram o minério de Minas Gerais, deixam lá aquelas montanhas dissolvidas, derretidas como se derrete um sorvete em sol de 40 graus, e depois não deixam o dinheiro, a compensação devida ao povo do estado de Minas Gerais. Então, por aí, por si só, com a paciência de Vossa Excelência, já irei concluir, por si só, já justifica a luta de nós, povo do estado do Rio de Janeiro, a luta dos municípios
produtores do petróleo, a luta desta casa, a luta do governador Cabral, a luta do povo fluminense, dos prefeitos que administram os municípios onde o petróleo é explorado. De que devemos dizer em voz alta, como Minas Gerais está dizendo: tirem o olho gordo dos royalties do petróleo do estado do Rio de Janeiro, dos municípios fluminenses. Justa luta dos nossos irmãos mineiros, que eles que estão lá organizados, inclusive com um site para assinatura de apoio à luta que se está travando tanto no Senado, bem como a luta que está travando na Câmara Federal. Por isso, temos que, com essas notícias que estão saindo, vez por outra, na imprensa, ficarmos atentos. Atentos para que os golpistas não nos peguem dormindo. Que nós estejamos vigilantes contra aqueles que querem retirar os royalties do petróleo do estado do Rio de Janeiro. E devemos, num espírito federativo, apoiar a luta de outros estados, para que nesses outros estados as riquezas minerais também possam receber royalties em índices que possam realmente compensar os impactos que são dados na exploração do ouro, do manganês, do alumínio e de tantas riquezas minerais que são exploradas nesse país. E que essas empresas, geralmente empresas multinacionais, que subestima a organização do povo, e aqui roubam o que é nosso, deixam aqui os prejuízos sociais, ambientais, e levam para fora, para suas matrizes, os recursos do povo brasileiro. Então, senhor presidente, que fiquemos atentos, que todos os estados e municípios brasileiros recebam os royalties pelos impactos das suas riquezas, porque o royalties do petróleo é nosso, é do estado do Rio de Janeiro, é dos municípios fluminenses que são atingidos por esse impacto ambiental. E viva o povo mineiro que está lá se organizando, e viva o povo do estado do Rio, que estará ciente, como outrora, e consciente de que essa